Olá, alunos, olá, alunas, estamos de volta. Continuando, estávamos falando sobre estratégias argumentativas antes do intervalo. E eu estava apresentando para vocês exemplos de estratégias argumentativas, ou seja, estratégias que você pode utilizar no momento de apresentar o seu argumento. Nós vimos aqui exemplificação, dar exemplos, é um tipo de estratégia, apresentar dados estatísticos, números, valores, porcentagens, apresentar pesquisas que foram desenvolvidas, que têm relação com aquele tema. Um outro tipo de estratégia é a apresentação de fatos comprováveis. É quando você explica algo, você cita um fato e que é possível comprovar, né? Geralmente porque foi noticiado em algum jornal, em alguma mídia, e o leitor consegue facilmente comprovar. É um fato que é de conhecimento geral e de fácil comprovação. Então isso também dá credibilidade ao seu texto, porque você está utilizando como argumento um fato que aconteceu e que qualquer pessoa consegue facilmente comprovar, porque provavelmente foi divulgada, noticiada em algum meio de uma mídia, por exemplo. Então, fatos comprováveis também trazem credibilidade. Se você usa um fato desconhecido, que as pessoas não têm informação sobre ele, isso pode não ser produtivo, porque a pessoa não vai consultar a internet só porque você citou aquele fato para comprovar que aquilo é verdade. Então, quando nós falamos em utilização de fatos comprováveis, nós estamos falando de fatos amplamente conhecidos pela população, ok? São fatos que a pessoa automaticamente já lembra. Isso é verdade, eu lembro, isso foi noticiado, esse fato é verídico. Então, é também um exemplo aí de estratégia argumentativa. Um outro argumento muito utilizado e muito bom é a citação ou depoimento de pessoas especializadas. Então, voltando ao nosso exemplo da descriminalização do uso da maconha. Independente se você é a favor ou contra, se você cita o depoimento, a fala de alguém especializado, um médico ou um policial, pessoas que trabalham, cujo trabalho tem relação direta com o fato do uso da droga, ou com o uso medicinal da droga, não sei, pode ser um tipo de argumento também. Quando você traz esses depoimentos, essas falas de pessoas especializadas na área, isso também confere credibilidade ao seu texto. Quando você cita a fala de um cientista específico, um cientista que desenvolveu uma pesquisa sobre os efeitos do uso da maconha numa população, né? A fala dessa pessoa, desse cientista, vai ter muito mérito, vai ter muita importância, porque ele passou um tempão, anos pesquisando, ele ainda deve estudar esse assunto. Então isso confere credibilidade ao seu texto, né? Quem que disse isso? Foi qualquer pessoa? Foi um usuário da droga? Não. Foi um cientista que está pesquisando os efeitos do uso. Ou foi um ministro da saúde de um país que legalizou, que descriminalizou o uso da droga e pode apresentar dados ou dizer como que foi essa descriminalização no país onde ele é ministro da saúde. Ou seja, procure lembrar, citar no seu texto como argumento falas, depoimentos de pessoas especializadas nesse tema que você está desenvolvendo para defender a sua tese, ok? Isso é muito importante, confere credibilidade ao seu texto. O seu argumento vai ter força, porque não é você, é como o leitor vai imaginar assim, não é somente o autor do texto que está dizendo, não, quem está dizendo isso é uma pessoa com conhecimento de causa, é uma pessoa que estudou para isso, que sabe do que está falando, ok? Outro tipo de estratégia, outro exemplo, alusões históricas, né? É você citar fatos que aconteceram, ou acontecimentos que a história conta que aconteceu, né?
seja um fato recente ou um fato mais antigo, independente do tempo, se é coisa que aconteceu, é um fato, é uma alusão, né? Alusão é referência, você vai fazer uma alusão, você vai fazer uma referência a algo que está registrado na história. Isso é muito importante, porque por serem fatos históricos, as pessoas também conhecem, sabem que se trata de uma afirmação verídica, aconteceu na história. Então, trazer acontecimentos históricos também é um recurso muito importante, né? Quando nós vamos redigir textos sobre política, para falar sobre democracia, ditadura, regimes políticos, regimes ditatoriais, muitos alunos recorrem à história, né? Nós já tivemos regimes ditatoriais em que as liberdades individuais foram desrespeitadas, enquanto em democracias as liberdades individuais tendem a ser respeitadas. Por quê? Porque a história conta isso, né? Citar o Holocausto, por exemplo, né? São fatos conhecidos, são fatos que aconteceram na história de conhecimento de todos. Então isso também é um recurso bom, é um recurso que traz credibilidade para o seu texto, porque não tem como negar algo que de fato aconteceu e estão registrados, são fatos que estão registrados nos livros de história. Então, esse também é um recurso muito utilizado e muito bom. E um outro exemplo que eu dou é fazer comparações entre fatos, ou situações, ou épocas, ou lugares distintos. Quando você faz comparações, né, você geralmente compara 2 pontos, 2 lugares, 2 situações. E ao comparar, você está dizendo que você sabe, que você conhece ambos os itens, que você objeto da sua comparação, e você demonstra que você sabe falar sobre os dois, a ponto de conseguir comparar um com o outro. Você fala, um é melhor que o outro, um é superior ao outro. Então, a comparação é um exemplo de estratégia bastante utilizado e muito bom, porque você, além de mostrar que você conhece aquele assunto, você está mostrando que é capaz de comparar 2 elementos diferentes, 2 situações diferentes, 2 fatos diferentes, e você pode apresentar prós e contras dos 2 e emitir a sua opinião, dizer qual dos 2 que você julga melhor através de uma comparação. Então, a comparação também é um exemplo de estratégia, de recurso linguístico muito útil para o seu processo de argumentação na parte de desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo. Ok? Para além, né, dos exemplos de estratégias que eu elenquei aqui agora, existem tipos de argumentos, né, diversos recursos linguísticos. Eu estava falando agora de estratégias, de recursos linguísticos que nós utilizamos, e de fato nós utilizamos diversos recursos linguísticos. Eu listei apenas 7, mas tem vários recursos linguísticos que nós temos, né, que a língua permite que nós utilizemos com a finalidade de persuadir o nosso leitor, ok? E a gente consegue classificar esses recursos, né, os mais utilizados, né? Os recursos mais utilizados, eles têm aí características compartilhadas, né? E por isso alguns autores classificam esses recursos que nós utilizamos no momento da argumentação como tipos de argumentos, né? Quais são os principais tipos de argumentos que nós temos, que nós desenvolvemos num texto dissertativo argumentativo, né? Então aí tem uma lista de 5 tipos diferentes. Eu vou falar de cada um deles com mais detalhes, mas lembrando que cada um deles pode ter mais de uma estratégia, ok? Eles são classificados a partir de suas características em comum, ok? Então é o que nós vamos ver agora, os principais tipos de argumento. Quais são? Existem os argumentos de autoridade, argumento baseado no consenso, argumento com base em provas concretas, argumentos com base no raciocínio lógico e argumento de competência linguística, ok? São esses os 5 principais. De novo, são os principais. Existem outros, mas esses são esse tipo de tipificação, de classificação, é a classificação mais comum, é que engloba a maior
parte dos recursos linguísticos que nós temos à disposição na língua para desempenhar aí o nosso argumento, tá? Então agora nós vamos ver as características de cada um desses tipos de argumento. Nós vamos começar com o argumento de autoridade, né? A palavra autoridade já confere algum significado, a gente já dá para entender mais ou menos do que se trata, né? Quando nós falamos de argumento de autoridade, nós estamos falando de citações de autores renomados, né? De especialistas, né? Eu estava falando agora há pouco, quando você utiliza a fala, o depoimento de alguém especialista naquela área que você está escrevendo sobre. Pode ser um cientista, pode ser um médico, um pesquisador, pode ser até um policial, né? Se o assunto é sobre violência, por exemplo. Pode ser um professor, se o assunto é educação. Pode ser um governante, se o assunto é política. Enfim, o assunto é que vai definir quem é especialista nele, né? O tema proposto é que vai restringir aí que tipos de profissionais podem ser considerados especialistas, né? Esse especialista pode ser de qualquer área, a depender do tema proposto. Aí eu coloquei alguns exemplos como cientista, médico, pesquisador. Cientistas e pesquisadores são bastante utilizados porque existem cientistas e pesquisadores de diferentes áreas, né? Então, a maioria dos temas propostos, para a maioria dos temas propostos, é possível utilizar a fala e o depoimento de algum cientista ou de algum pesquisador, basta que ele tenha desenvolvido uma pesquisa naquela área, ok? E você usa essa citação, esse depoimento desse especialista, como nós dissemos, para sustentar a sua tese, o seu ponto de vista, ok? Um exemplo, né, de um parágrafo, um período com um argumento de autoridade. Vamos lá. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, eu não sei a pronúncia correta, ou seja, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Ou seja, né, a pessoa está argumentando no sentido de defender a existência de racismo num texto, né, a prática de racismo em livros didáticos, no livro didático X, sempre que pessoas praticam boas ações, elas são sempre retratadas, ilustradas como pessoas loiras de olhos azuis. Até aqui é o autor que está dizendo, né, a pessoa que escreveu o texto, que redigiu o texto, que está dizendo. Mas aí o que ele vai utilizar para reforçar a tese dele, de que isso é racista? Ele vai usar um argumento de autoridade, ele vai usar a citação de uma pessoa especialista. Quem é o especialista? É o antropólogo Kabengele Munanga. Quem é o antropólogo Kabengele Munanga? É o antropólogo que trabalha no Museu de Antropologia da Universidade de São Paulo. Esse é um cara especialista, ele é antropólogo, né? Ele lida com essas questões de comportamento humano, de racismo, enfim, tudo que tem a ver com a antropologia. Então, ele é um especialista no assunto racismo, né? Ele é um antropólogo, ele trabalha no Museu de Antropologia da USP e ele é quem está dizendo que ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais, que é o caso do exemplo, né? O autor está dizendo que no livro didático X, as referências a boas ações, a práticas boas, são sempre associadas a pessoas loiras de olhos azuis. Isso é uma associação de prática boa a um tipo específico, a um tipo racial específico de pessoas. Então, ele está dizendo, são racistas, ok? De novo, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Aí deixa de ser apenas a opinião da pessoa, do autor do texto, para ser a opinião
de um especialista, de um antropólogo. Percebam como é diferente. Eu, autor do meu texto, estou dizendo que é racista, esse tipo de associação é uma coisa. Agora, não, eu estou dizendo, e quem concorda comigo, e quem disse a mesma coisa, foi um antropólogo lá do Museu de Antropologia da USP. Ele disse que essa prática é uma prática racista. Percebam como isso traz maior credibilidade. Não sou só eu que estou dizendo, um especialista está dizendo isto também. Por isso que o leitor tende a concordar com o que a pessoa está dizendo. Realmente, não é só ele que está dizendo. O antropólogo também está dizendo isso, então devo concordar. Ok? É assim que começa o exercício de argumentação. Nós vamos fazer mais um intervalo agora, vamos tomar mais uma água e daqui a pouco a gente volta.